E aí, galera? Quantos reforços o Botafogo precisa para ter um final de temporada que permita, de fato, disputar os títulos? E aí, obviamente, eu me refiro ao Brasileirão, à Libertadores e à Copa do Brasil. Nem estou entrando no mérito do Super Mundial, porque os motivos vocês já sabem, né? Eu realmente não creio. Obviamente, vamos todos torcer por um milagre, mas é algo que os Estados Unidos, cara, nós temos que ir para apenas curtir o momento e ter uma participação bastante digna, né? Honrando as cores e as tradições do Botafogo. Mas eu me refiro à temporada, porque isso sim é importante para gente. E eu queria bater esse papo com vocês aqui, para a gente ver se entramos, né, para ver se nós entramos num consenso, se eu estou exagerando, ou se de repente até estou sendo muito paciente, né, ou muito tolerante com o elenco que nós temos. Deixo bem claro, primeiramente, que todos os nomes, né, citados, que serão citados aqui neste vídeo, são os nomes retirados do próprio site do Botafogo, do elenco que está disponibilizado no site oficial do Botafogo. E também deixo claro o seguinte, olha, agora, 7 de junho, sábado, são exatamente 1h25, o horário que eu estou gravando nesse momento. Eu estou tratando dos nomes oficialmente confirmados, e repito, que estão no site. Eu sei, né, notícias dão conta que o acerto com Arthur Cabral está praticamente certo, mas enquanto não for oficializado e não estiver no site do Botafogo, eu prefiro tratar do momento, tá? Gostaria de compartilhar isso com vocês. E eu estava dando uma olhadinha no elenco, que eu vou compartilhar com vocês, para dar o meu parecer. E aí, obviamente, aguardar os comentários de todos. Antes, porém, contudo, todavia, eu vou pedir aquele favorzão para todo mundo que já acompanha o canal do Cantinho Botafoguense para que, se você ainda não é inscrito, dá aquela força, cara, não te custa nada. Nós batemos já os 500 inscritos no canal, puta, muito legal. Você faz parte disso, então eu só tenho agradecimentos. Então peço novamente, se inscreva, dê o like, curta, ative o sininho para sempre que um vídeo entrar você ser notificado. É muito importante para a gente crescer. Fechado? Posso contar com esse apoio? Valeu demais. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, meus amigos, ó, o seguinte. Eu dei uma olhadinha, deixa eu tirar esta logo aqui de cima para ficar mais fácil visualizar. Prontinho. Eu tirei do site do Botafogo os jogadores e mais ou menos coloquei em posições, teoricamente, a que eles podem jogar ou que são de natureza, né, de ofício. É claro que um ou outro desses jogadores podem desempenhar algumas outras funções e tudo mais, mas vamos tratar das posições em que eles começaram e ou que eu vejo que eles podem atuar considerando esse esquema tático, né, daquele 4-3-3, com algumas variações, que vem sendo utilizado pelo Renato Paiva nesse ano. Então nós temos esses jogadores, né, goleiros, nós temos o John, o Léo Link e o Raul, laterais direitos, nós temos o Vitinho e o Ponte, esquerdos, Telles, o Cuiabano e o Marçal, zaga central, o Bastos, o Caio Pantaleão, que já está no site do Botafogo Oficial, o Jair e o Serafim, quarta zaga, o Barbosa e o David Ricardo, aí aqueles que eu acho que tem mais perfil de primeiro volante, Gregory, Danilo e o Newton, aqueles mais de segundo, o Marlon, o Alan, o Cauê e o Patrick de Paula, os jogadores com características mais de armação, independente se eles jogam mais pelo meio ou eventualmente um pouco mais pelos lados. Né, o Montoro, que acabou de chegar, inclusive na sua coletiva, ele também disse que prefere atuar pelo meio. O tal do Cauã Lins, que eu não conheço realmente, mas todo mundo fala que é um meio armador. O Savarino e o Santiago Rodrigues. Lá na esquerda, Jefinho e Natan. Na direita, o Arthur, e eu considerei o Matheus Martins pela direita, porque eu acho que os poucos minutos contra o Fluminense foram os melhores deles com a camisa do Botafogo, praticamente. E ali no comando do ataque, puta, o jovem Kaique, e aí três, né? Deus do céu. Juan Cruz, o Elias Manuel Mastriani. O Igor Jesus continua no site, mas a gente já sabe que ele foi vendido, então por esse motivo eu o tirei, tá bom? Cara, diante disso aqui que está, e eu vou considerar o primeiro cenário. O primeiro cenário é
A gente sabe que existe sondagem, né, pelo Cuiabano, pelo Jair e até mesmo pelo Gregory, são os nomes mais falados nesse momento. Então, eu vou considerar que eles não sairão. Diante disso, eu diria que hoje o Botafogo, para brigar por títulos, ainda por títulos, precisaria de pelo menos 6 reforços. E quando eu falo reforços, eu insisto, né, já comentei várias vezes sobre isso, reforço não é contratação. Reforço é aquele cara que você já traz sabendo que ele vai agregar, seja no time titular ou um reserva, um suplente imediato, que você pode contar com certa regularidade, sem muita dúvida. Eu penso que com esse elenco aí, que inclusive é muito numeroso, né? Nós precisamos de 6 reforços, considerando nenhuma saída a mais, tá? E eu diria, um zagueiro pela esquerda, afinal de contas, se o Barbosa e o David Ricardo não puderem jogar, nós temos que fazer improvisação. Eu diria também um ponta esquerda, porque infelizmente os dois que lá estão para mim são, um já está acabado, não quer mais, e o outro é muito fraco, minha opinião. Um ponta direita, e eu explico, o Matheus também para mim é uma incógnita, então só temos o Arthur, que eu já falei em vídeos anteriores, que para mim é um excelente jogador para composição de elenco, eventualmente até brigar por titularidade, mas não é um cara totalmente absoluto, né? Não é. Eu acho que ainda falta um armador, porque desses 4 que eu coloquei aí, nós temos de fato hoje um Savarino consolidado. O Montoro é uma joia, a gente espera que realmente que vingue, né? Mas tem todo um processo. O Santiago Rodrigues tem que provar, tem que se provar ainda, para mim não mostrou o tanto que falaram dele. E obviamente no ataque, cara, eu considero 2 atacantes, mas 2 bons atacantes. Total, 6 bons reforços. 6 jogadores que possam brigar por titularidade e sejam suplentes utilizados com uma certa recorrência. Vocês concordam? Discordam? O que vocês pensam sobre isso? Agora, o cenário piora quando a gente, né, trata das possíveis, né, saídas do Cuiabano, do Jair e até mesmo do Gregory. Vou citar só esses 3. Obviamente, se com eles no elenco eu falei que precisaríamos de 6 reforços, na minha opinião, sem eles seriam, obviamente, matemática não me deixa, né, mentir, 9 bons reforços. Porque além daquelas posições que eu citei há pouco, eu incluiria, obviamente, um primeiro volante para a vaga do Gregory. Obviamente, também eu acho que precisaríamos também de um zagueiro pela direita, mesmo tendo o Caio, Pantaleão, o Bastos é uma incógnita completa, a gente não sabe quando vai voltar, se voltar. E, obviamente, eu não considero o Serafim. Serafim está ali apenas o nome porque ele está no elenco. Mas é péssimo jogador, é muito ruim. Então, sem o Jair, precisamos de um zagueiro pela direita também. E, obviamente, um lateral esquerdo com a saída do Cuiabano, porque a gente não pode contar com o Marçal. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Já foi um absurdo ele ter sido recontratado, né? A gente imagina quais de fato sejam os reais motivos, mas não dá para contar com ele. É um cara que vive se machucando, né? Ou escolhendo as partidas que joga. Então eu trouxe esses 2 cenários que eu estava pensando agora, de necessidade de bons reforços. Um cenário com 6 ou com 9, a depender do que o Textor fará em relação às investidas dos clubes europeus, principalmente nos nossos atletas. Eu sei, né, repito, parece que o Arthur Cabral é um nome certo, então ele já minimizaria um pouco os 2 centroavantes. Ainda falam no Jovic, né, mas também já li também a respeito que se o Arthur efetivamente for contratado, né, não cogitarão. Tem o Correa, o argentino, que parece um atacante de lado, e seja para a esquerda ou para a direita a gente precisa, então minimiza, só que ainda faltará um zagueiro pela esquerda, um outro ponteiro pelos 2 lados, um armador, enquanto o Montoro não vinga, né, não, na verdade não estreia, sejamos justos, e o Santiago não vinga, e obviamente mais um centroavante, cara. O cenário é horrível? Não é horrível, mas o cenário é de fato de atenção, sinal amarelo mais do que ligado. Porque com esse elenco aí disponível, trazendo apenas outros
outras contratações, jogadores que a gente sabe que não poderemos contar tanto, eu não creio em sucesso. Chega de Juan Cruz, de Elias Manuel, de Mastriani, de Nathan Fernandes, enfim, chega desses caras. Esses caras só incham o elenco, só inflam a folha salarial. Não dá para contar com esses caras, cara. Não, definitivamente não dá. Pelo menos falando e considerando o Botafogo campeão da porra toda em 24. Fica aí o alerta, não sei o que vocês pensam. Falem para mim, concorda, discorda, exagerei, super dimensionei o nosso problema ou peguei até leve? Quero saber isso de vocês, beleza? E, obviamente, né, aguardando os comentários de vocês desse vídeo, vamos para outra paradinha aqui do canal do Cantinho Botafoguense, que me dá muito prazer, que é o seguinte, ó. A dica musical de hoje é a banda The Putz. Esse disco, especificamente, eu acho sensacional, que é o Too Little Too Late. E eu pensei, porra, por que o Putz? Primeiro que eu gosto, né, cara? E, obviamente, o próprio nome já fala por si só. O Botafogo, quando você vê o elenco atual, você fala assim, putz, cara, caraca, meu irmão, a situação ainda não tá bonita. E, obviamente, por conta disso, o punk rock harmônico, style harmônico, do The Putz, cara, que é uma banda que eu acho sensacional. A primeira música desse álbum, então, eu acho incrível. Vou deixar o link direto para você escutá-la no descritivo desse vídeo. Quero depois também ouvir o que vocês acharam, quem já conhece ou quem não conhece, o que acharam dessa dica musical de hoje. Valeu? The Putz, então, pra galera, fica a dica. E no mais é isso, galera. Vídeo curto, é uma breve análise mesmo do nosso elenco e das nossas necessidades. E eu queria, novamente, saber de vocês. Quantos são os reforços que o Botafogo precisa para pensar em disputar e conquistar os torneios que nós disputaremos ainda até o final de 25? Diz para mim, 6, 9, 12, 5, 1, não precisamos de reforço? Conto com esse apoio de vocês, tá bom? E aguardo. E de novo, repetindo aquele apoio. Inscreva-se no canal, Cantinho Botafoguense está crescendo graças a vocês. Valeu? No mais, saudações sempre alvinegras. Valeu!